Boa noite, Caxias, boa noite, Maranhão, boa noite, Brasil. Estamos iniciando mais um podcast A Voz do Povo, Rádio OK FM, sendo transmitido para todo o planeta. Você pode acompanhar o nosso entrevistado de hoje, Júnior Martins, candidato a deputado federal, pelas redes sociais, blog do Valdir Rios, site okfm.com.br, radiosnet.com e também pelo Facebook Valdir Rios e o Instagram Júnior Martins. Bom, Júnior, um prazer imenso ter você aqui, uma felicidade que você nem imagina, não é dos que fazem a Rádio OK FM, mas de todo o povo caxiense, de você colocar o seu nome para que seja avaliado, e todos esperam que você possa chegar para defender o povo do Maranhão, claro, especial a sua terra, Caxias. Boa noite, Júnior Martins. Boa noite, Valdir. Boa noite aos nossos ouvintes da Rádio OK FM. É uma alegria estar aqui. A gente começa agradecendo a Deus pela oportunidade, agradecendo ao seu convite, certo? De pronto nós atendemos hoje, 7 de setembro, e agradecendo aos nossos ouvintes, né? Aquelas pessoas que realmente dão audiência ao OK FM e que se inteiram, né? Que dão credibilidade a isso que você fez e faz por muitos anos, que é a comunicação. A gente fica feliz de estar aqui. Muito bem. E engraçado é que você conhece a minha história, né? Há muito tempo, a Voz do Povo, você sempre me acompanhava, às vezes ia me apanhar lá no Sistema Veneza de Comunicação, me deixava lá em casa e tal, e a gente batia esse papo. Sou muito também admirado pela sua família, tá entendendo? Já estive várias vezes conversando com o Zé Martins, e faz tempo, e eu quero retornar para a gente conversar. Júnior, eu gostaria que você falasse aos eleitores a sua caminhada, o seu trabalho político-social, o seu trabalho político-partidário. Depois a gente entra falando sobre educação, saúde, segurança, geração de emprego, meio ambiente e o turismo. Tudo isso são temas que são defendidos a nível nacional, a nível Maranhão e a nível de Caxias. São temas que existe sempre problemática, e você lá na Câmara com certeza vai lutar com a sua determinação, o seu carinho e a sua bravura e o seu pensamento positivo. E a gente também não deixa de elevar o nosso pensamento ao nosso ser superior. Você é uma pessoa também evangélico, e tenho certeza que nesse momento todos vão não só levantar as suas orações, mas também chegar e acreditar o voto em você. Fale um pouco da sua trajetória política, social e partidária. Olha, Valdir, você é conhecedor da nossa história, mas a gente tem o orgulho de relembrar. A gente começou nos anos em 2000, né, um pouco antes, 98, eu já fui candidato a deputado estadual, certo? E de lá para cá, nós tivemos oportunidades de conhecer as pessoas, as nossas cidades, principalmente Caxias e região, né? Nós temos assim um carinho todo especial pela região dos Cocais, até porque nós somos desbravadores. Nós tivemos a oportunidade de interligar várias cidades do leste maranhense à nossa Princesa do Sertão, com as linhas de ônibus da empresa João Martins, da Expresso Caxias, da Princesa do Sertão, que ainda hoje funciona. E nós temos essa satisfação de dizer que tivemos a satisfação de andar, de levar, de trazer pessoas, mercadorias, mas acima de levar e trazer pessoas, de interligar cidades. Nós somos, como eu disse inicialmente, desbravadores. E nesse conhecimento com as pessoas, com as cidades, nessas interligações, nós acrescentamos um conhecimento
da situação real, da situação social do Maranhão, e especial da nossa região e de Caxias. Pobreza, miséria, muitas pessoas com dificuldade por falta de oportunidades, a questão do analfabetismo, na mortalidade infantil, a questão da educação precária, da saúde que não funcionava, muitas situações desses últimos 25 anos que nós pudemos acompanhar vivenciando. Eu sou filho de professora e de pai motorista, então eu tinha duas opções na vida. Minha mãe dizia: meu filho, seu caminho é a educação. E meu pai dizia: se você não quiser estudar, tem a direção de um ônibus para você. Mas sempre eu tive pelo menos duas opções. E essas duas opções dadas pelos meus pais eram todas duas dignas, honradas, porque incluiu o trabalho, a oportunidade, tanto pelo estudo quanto pelo trabalho da direção de um ônibus, de oportunidade de sustentar, de se sustentar, de sustentar a minha família. Então, o grande problema que nós enfrentamos desde os últimos 25 anos até hoje é a falta de oportunidade. Eu vivenciei isso. Fui vice-prefeito de Caxias, com 8 anos, parceiro do Humberto Coutinho, de 2005 até 2013. Nós tivemos essa oportunidade assim, muito boa de poder conhecer, participar, ajudar, resolver, mas principalmente de estar perto das pessoas, de fazer com que as pessoas sentissem o calor humano, das pessoas sentissem que nós estávamos ali para somar, para poder dar solução aos problemas que muitas vezes afligiam a população de um modo geral. Mas eu digo, Valdir, que a administração é um ato continuado. Não adianta você fazer 5, 6 anos muito bons e logo em seguida apresentar um prefeito, 2 ou 3, que venham a substituir aquela boa administração e não fazerem ou não repetirem as ações. Então eu quero dizer para você que nós precisamos continuar o tempo todo fazendo bem. E nessa oportunidade que eu estou tendo agora, que essa eleição é eleição nacional, mas principalmente estadual, nós temos a oportunidade de escolher os nossos representantes. E agora, eu me candidatando à Câmara Federal, a um cargo de deputado federal pelo Maranhão, que eu tenho a oportunidade de, além de ser votado por todo o Maranhão, tenho a oportunidade de mostrar o meu conhecimento, a minha capacidade técnica, a minha história e o meu compromisso que já tive, que tenho e que terei com os eleitores e eleitoras que me derem a honra desse voto. Muito bem, só lembrando que nós estamos entrevistando, batendo um papo aqui com o nosso candidato a deputado federal, Júnior Martins. Júnior, e agora nós vamos falar desses 6 temas que eu tenho certeza que você tem uma solução, tem uma saída, tem um conhecimento, você já vivenciou a política a nível nacional, a nível estadual e principalmente municipal. Sua proposta para a saúde. Valdir, a situação da saúde ela é muito deficitária em todos os âmbitos, nacional, estadual, municipal. Mas é na base que a população sofre. É no posto médico, é no hospital que não tem remédio, muitas vezes para fazer uma sutura ou resolver um problema de dor de barriga ou dor de cabeça. Então a gente precisa, de um lado, alocar recursos para que todo esse funcionamento, principalmente da base do sistema, que ele funcione. Mas também, junto com essa captação de recursos junto ao governo federal, que é feito pelo deputado federal, principalmente através das emendas, nós precisamos também intensificar a fiscalização no que diz respeito ao gasto desse dinheiro, ao investimento, de como é feito, porque grande parte da situação hoje, da nossa cidade principalmente, não é falta de recursos, é mau gerenciamento, é a má versação do recurso público. E aí nós precisamos, como eu disse, melhorar a atenção básica, que é a entrada da saúde, a entrada é a porta do SUS em todo o Brasil, certo? Nós somos o país que tem um dos principais, tá certo? Planos de saúde públicos do mundo. O SUS é um espetáculo. A formatação do SUS, tá certo? É coisa que é copiada pelo mundo todo, porque ninguém entende como é que um país em desenvolvimento como o nosso, se acha capaz de bancar a saúde pública gratuitamente.
Os Estados Unidos, que é a maior potência do mundo, não tem isso. Não existe um SUS lá. E nós precisamos fazer com que o nosso SUS, que foi formatado com tanta inteligência, com uma visão de povo, principalmente a visão das pessoas mais simples, de atendimento àquelas pessoas mais simples, ele precisa funcionar melhor. E aí eu digo, a solução hoje do SUS é o aumento dos recursos para que nós possamos fazer a coisa funcionar, tanto na atenção básica, quanto na questão das maternidades. A maternidade Carmozina Coutinho atende milhares de mães por ano, né? Nós temos aí o hospital infantil, o hospital, né, o macro-regional, que precisa, né, ser melhorado. Já é bom, mas precisa melhorar ainda mais. Nós precisamos aumentar as especialidades, certo? Hoje mesmo eu tive contato com uma pessoa que está com problema cardíaco e ele está esperando uma vaga em São Luís, porque nós não temos atendimento na região. Então essa ampliação das especialidades, junto com essa atenção à rede básica, à atenção básica, com certeza vai dar um impulsionamento na qualidade, certo? Que é necessário mais recursos para que nós possamos, né, fazer esse investimento e ele seja transformado em benefício para a população, mas também precisamos principalmente fiscalizar, acompanhar, né, a gestão desses recursos para que nenhum centavo seja desviado, que não seja totalmente para o bem-estar da população. Muito bem. Júnior, 2 dias atrás, ou 3 dias atrás, as redes sociais falaram sobre uma iniciativa do ministro Barroso em relação ao piso salarial das enfermeiras, dos técnicos de enfermagem, auxiliar de enfermagem, tá entendendo? Suspendendo, né, esse pagamento, alegando que vai haver muitas demissões, né, principalmente na iniciativa privada e também na iniciativa pública municipal. Qual a sua opinião em relação a isso aí? Fugindo um pouco do nosso tema. Está totalmente dentro do tema, certo? Não existe saúde pública sem enfermeiro, Valdir. O enfermeiro é fundamental e essencial para o funcionamento da saúde pública. E o meu entendimento como advogado, como cidadão e como conhecedor e sabedor de que o enfermeiro é essencial para a saúde existir no Maranhão, em Caxias e no Brasil, é que é uma vergonha a atitude do ministro Barroso. Ele teve um aumento agora no salário dele, dos juízes, dos ministros do Supremo, onde o salário chegou a quase 40 mil reais. E o enfermeiro não está ganhando o piso salarial, não chega a 5 mil. E ele disse que não está atendendo a uma solicitação de uma das entidades que representa a iniciativa privada. Ele concedeu uma liminar suspendendo a questão do piso salarial, certo? Eu louvei a atitude do presidente do Senado, que foi de encontro a ele, dizendo que aquilo era imoralidade e que precisava ser resolvido e revogado imediatamente, porque nós não podemos deixar de atender uma classe tão importante para a saúde e, consequentemente, para a população brasileira, como é a classe dos enfermeiros, alegando que não tem dinheiro para pagar. Tem dinheiro sim, não vai haver demissão, coisa nenhuma. O que está faltando é boa vontade, é gerenciamento, é atitude honesta por parte dos administradores, para que eles possam fazer com que faça-se justiça através também do salário para o enfermeiro, que é um salário que eu não digo nem que seja digno, mas que é muito melhor do que a imoralidade que hoje é paga nos municípios e estados da nossa nação para os enfermeiros. Júnior, pessoa ligando para mim, fiquei até emocionado, ela falando que tinha perdido um paciente, uma técnica de enfermagem. Chegou em casa sentido assim e tal. Eu conversei com ela e tal. Você sabe que aqui, a rádio aqui, eu sou muito procurado para dar assistência, principalmente na área da saúde e outras coisas de política social. Na época da Covid, né, teve esse problema da Covid total, muitos reclamando que foram injustiçados enfermeiros técnicos e auxiliar de enfermagem, que se dedicou dia e noite
chegava em casa, ficava, né, como é que se diz, recuado, separado da família, certo? E eu acredito que faltou assim, mais uma falta de apoio, né, logístico e também um respeito em relação à parte até econômica para eles. Com certeza, a gente está vendo, como eu disse, é fundamental o exercício das funções do enfermeiro na atividade da saúde. E aí o tratamento do combate à Covid foi uma das muitas demonstrações. Os enfermeiros, né, se doaram, né, participaram efetivamente no tratamento, né, dessa pandemia que assolou o mundo e que nós hoje, depois de toda a luta da classe, né, buscando o Congresso Nacional, em especial a Câmara e o Senado, depois, né, a sanção presidencial, que foi para mim espetacular a atitude do presidente, né, louvando a atitude dos deputados e senadores que votaram a favor do piso salarial, mas que infelizmente numa canetada só, porque é isso que nós estamos vivendo no Brasil, pessoal. Quem não acreditava que hoje o Supremo Tribunal Federal interfere diretamente na administração pública, certo? Hoje o Supremo Tribunal Federal ele quer legislar, ele quer executar e quer julgar. Nós precisamos, né, defender veementemente pela democracia brasileira a interdependência, certo, dos poderes. Nós precisamos botar cada um no seu cada qual. Nós não podemos admitir que um ministro só derrube toda uma atuação do Congresso Nacional referendado pelo presidente da República. Então nós precisamos mudar essa realidade. Essa turma, esses 11 togados que tem lá hoje no Supremo Tribunal Federal, eles estão dispostos a qualquer coisa para mostrar que podem tudo. E essa foi uma demonstração. Eles estavam direcionando só para o presidente, mas hoje eles estão direcionando agora para as classes sociais, para as classes trabalhadoras. E isso, se não for colocado um limite, eles vão chegar em qualquer pessoa, em qualquer classe trabalhadora. Por isso é necessário que haja agora um freio, um basta nessa realidade. E nós vamos dar um basta pelo voto, elegendo deputados federais e senadores que tenham coragem de enfrentar esse desmantelo que está sendo proporcionado, né, pelo Supremo Tribunal Federal. Bom, só lembrando que nós estamos online pelo Radiosnet, o site okfm.com.br, blog Valdir Rios, pelo Facebook Valdir Rios e também pelo Instagram do candidato a deputado federal Júnior Martins. E também nós estamos, Júnior Martins, depois editando todas as entrevistas e nós vamos colocar no YouTube Rádio Aqui FM 93.7. Então vai ser um marco esse ano. Todos esses candidatos que estão participando desse pleito, são 14 candidatos a deputados estaduais de Caxias e 8 candidatos federais. Todos já foram convidados e a gente vai com certeza conversar com todos eles. Uma surpresa. Eu acredito que o ser humano, as pessoas formadoras de opinião, estão abrindo a sua mente para que se coloque à disposição e possa trabalhar para amenizar essa situação que a gente tem no país, no Brasil, no Maranhão e em Caxias. Júnior, a educação, o que você propõe nas suas emendas para a educação? A educação, ela tem uma coisa muito parecida com a saúde. Ela é fundamental. Só que a saúde é quando você, principalmente quando você adoece, né? Nós temos a saúde preventiva, mas a saúde remediadora é que realmente é procurada pelas pessoas. A educação não, a educação é o contrário. Ela precisa ser iniciada logo, desde o começo, lá nas creches, lá no ensino maternal, depois do fundamental, depois do médio superior, para que as pessoas possam ter uma oportunidade melhor. As pesquisas dizem que quanto mais as pessoas estudam, mais elas têm condição de se sustentarem de forma mais digna e mais independente. Então nós precisamos fazer com que essa realidade
ela aconteça. E só acontece você incentivando. Eu tenho visto nos últimos 3 anos o governo federal destinando milhões de recursos para a educação, através do Fundeb e de outras fontes, mas principalmente através do Fundeb. E você está vendo que não tem mais ninguém atrasando salário, principalmente o professor. O prefeito hoje está falando em pagar o 14º, o 15º. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, porque tem dinheiro sobrando. Segundo, porque não tem um plano definido de educação para que esse dinheiro que está chegando seja gasto de forma ordenada e que venha beneficiar o aluno. Só para ter ideia, aqui em Caxias, nós tivemos no mês passado, nós tivemos a informação que tinha 60 milhões de reais na conta da educação. A prefeitura, Valdir, não é uma empresa privada que precisa ter recursos para poder, porque o lucro da prefeitura é a satisfação da população. E nós precisamos fazer com que a educação ela seja a mola impulsionadora dessa satisfação. Então, se você quiser dizer, olha, o que nós precisamos? Pagar bem o professor. Nós precisamos qualificar, nós precisamos fazer com que esse professor tenha capacidade para poder estudar e oportunidade para fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, para que ele possa voltar para ensinar os nossos alunos e alunas. Nós precisamos fazer com que os prédios públicos tenham condições de receber os nossos alunos e professores. Nós precisamos fazer com que o transporte escolar e a merenda escolar realmente existam na escola. Nós precisamos da escola em tempo integral, que é a maior atitude que um administrador pode tomar no sentido de desenvolver. Você pode pegar todos os municípios que estão se destacando na educação, principalmente na educação básica do nosso país, todos eles têm a escola em tempo integral como carro-chefe, somado-se à ação junto aos professores, com professores bem pagos, com professores reconhecidos através da capacitação, da formação, isso alunos bem resolvidos, porque eles sabem muitas vezes, principalmente nos rincões do nosso país, os alunos vão para a escola, Valdir, pela merenda. E se tem uma merenda boa, eles ficam para assistir aula. E isso precisa ser incentivado. Tem transporte de qualidade, tem merenda escolar que presta, tem uma escola digna com ar-condicionado nas salas. Esse calorzão não é luxo nenhum, é uma necessidade você ter ar-condicionado nas salas de aula. E um professor realmente bem pago, incentivado, não tem outra coisa. Vai dar nota 10. Vai ter professores e alunos capacitados, ensinados e aprovados para as escolas da vida, que é o que nós queremos. Nós precisamos fazer com que as pessoas possam entender que só com atitudes assim é que nós podemos ver o nosso país, o nosso estado Maranhão, que ainda tem um índice de desenvolvimento humano muito baixo, o analfabetismo menor ainda. Veja você que nós temos os analfabetos funcionais. Isso é uma coisa nova para mim. Eu aprendi a ler e escrever na palmatória, não estou querendo dizer que hoje isso funcione, mas eu quero dizer para você que nós não podemos deixar aprovar de qualquer forma. O analfabeto funcional, Valdir, são jovens, crianças da 5º e 6º ano, que estão passando ano após ano, mas não sabem nem ler muitas vezes. Porque existe uma lei que é proibido reprovar, que os municípios são penalizados com perca de recursos quando os alunos são reprovados. E aí a gente consegue aprovar uma massa de pessoas que estão muitas vezes com um diploma, com reconhecimento de término do ensino médio, do ensino fundamental, mas que não sabem praticamente de nada. E nós precisamos mudar isso, porque isso vai ter consequências no futuro. Você vai ter pessoas com pouca capacidade técnica, porque não tiveram a oportunidade de serem bem alfabetizados, muitas vezes não sabem nem a tabuada, quer dizer, não sabem fazer a conta de somar ou subtrair. E, Júnior, e isso daí também acarreta o pleito eleitoral, Muitos não conseguem votar porque não sabem ler, não sabem escrever, não é isso? Com certeza, tem essa dificuldade. Um ato simples de usar a urna eletrônica tem dificuldade porque não teve a oportunidade do discernimento das letras e dos números. Aí cresce o número de votos nulos e brancos. É isso? Nulos e brancos.
Vamos falar aí sobre a segurança pública. Quando eu me refiro a esse sistema, de cima para baixo, né? A nível de Brasil, de Maranhão e Caxias, né? A gente vê um grande índice de criminalidade neste país, e a gente quer saber de você a sua proposta, chegando lá com certeza para amenizar, né? Posso dizer. Valdir, se você pega os números, porque não tem jeito, não tem uma fórmula exata para fazer segurança pública, mas tem ações, e essas ações têm resultados. Então, se nós pegarmos os últimos 3, 4 anos, a gente vai ver que os crimes violentos, eles diminuíram no Brasil de um modo geral, mas no nosso Maranhão e na nossa cidade Caxias ela piorou. Significa dizer que o nosso estado e a nossa cidade, infelizmente, não estão tendo o atendimento necessário para o combate à criminalidade. Porque nós deixamos de ser aquela cidade do interior, a cidade pacata, para poder receber as organizações criminosas. Hoje Caxias está manchada pelo PCC. Se não é o PCC, é uma ramificação através de uma quadrilha daqui local, né, que está tendo uma ramificação com o PCC nacional. E a gente precisa tomar uma atitude e logo. Nós nos acostumamos, infelizmente, eu converso isso com muitas pessoas, a saber que na nossa rua, no nosso bairro, na nossa cidade, a gente sabe onde tem 1, 2, 3 bocas de fumo. E nós não temos, tá certo, o hábito de comprar droga. Nós sabemos é porque as pessoas normatizaram o crime. E nós precisamos combater esse tipo de situação. A normatização, a normalização do crime, ela gera uma sensação, né, de normalidade com o crime que vai acabar, né, com o domínio pelas facções da nossa cidade. Para você ter uma ideia, em Caxias já existe toque de recolher, ditado por alguns grupos. Em determinados pedaços da cidade, a polícia sabe disso. A polícia hoje tem locais que ela já diz, olha, ela marca de vermelho aquela área mais arriscada, de azul, de amarelo. Existe uma demarcação territorial urbana onde a polícia sabe que são os locais mais perigosos. E nós precisamos combater como? Com inteligência. Nós temos o melhor sistema de monitoramento de câmeras do interior do Maranhão que está totalmente desativado. Nós precisamos ativar isso o mais rápido possível, integrar com as polícias civil e militar principalmente. Nós precisamos aumentar a quantidade de policiais, porque nós temos, né, segundo a ONU, um dos menores relações policial-habitante, né, do mundo. O Brasil está abaixo, um pouco abaixo da média, mas o Maranhão está muito abaixo. Nós não chegamos nem a metade do que a ONU, né, precifica. E nós precisamos fazer com que isso seja modificado, até concurso público, é chamar os policiais, né, preparar policial civil, militar, delegado, tá certo, escrivão, fazer as promoções da forma correta, melhorar o salário dos profissionais, trazer a questão das viaturas, armamento, a inteligência, tá certo? Então temos todas as atitudes necessárias e isso se faz com capacidade, competência, planejamento e recursos. E aqui entra o Júnior Martins, para que nós possamos, junto ao governo federal, ao Ministério da Justiça, trazer os recursos suficientes para que o Maranhão, para que a nossa Princesa do Sertão, a região dos Cocais, possam ter condições de segurança. Hoje a segurança pública, um estado seguro, uma cidade segura, é um dos principais atrativos para a geração de emprego. Empresas e pessoas que querem investir numa cidade, entre outros índices, eles buscam saber como é a questão da segurança pública. E isso é muito importante hoje. Então, se nós queremos gerar empregos em Caxias, é necessário que a segurança pública seja exemplar, que as pessoas possam sair nas ruas sem ter medo de perder o seu celular, sua bolsa, sem ter medo de perder a sua moto, sem ter medo de perder a sua vida, sem ter medo de ser chamado de vagabundo, porque existe uma inversão de valores. O vagabundo vem assaltar o cidadão de bem e aí chega e diz, passa a bolsa, vagabundo, passa a bolsa, vagabundo. Nós somos agredidos 2 vezes, quando somos assaltados e perdemos um bem nosso, como somos agredidos com palavras. Em relação à geração de emprego, a gente vê a nossa Caxias, né, muitos jovens ociosos,
Um exemplo muito claro é agora nas campanhas políticas, muitas pessoas trabalhando, são jovens e até pessoas adultas, sem ter a sua renda familiar, aí se dedicam a fazer esse trabalho. Então, em termos da relação de emprego, como é que você pretende colocar o seu trabalho, as suas emendas? Empregos. Nós precisamos ajudar em todas as áreas para que todas elas funcionem e, por consequência, haja uma geração de empregos. Nós precisamos capacitar os nossos jovens, principalmente, mas o desemprego é geral. Eu costumo dizer que nós temos empregos na Bahia, em São Paulo, no Mato Grosso do Sul, Goiás, em todos os estados do Sul, do Sudeste, uma parte do Norte tem emprego. Mas parece que nós, só no nosso Maranhão, nós não temos oportunidades. Então nós precisamos mudar isso. Só para você ter uma ideia de números, nós temos mais gente no Maranhão hoje recebendo Bolsa Família do que com carteira assinada. Nós precisamos mudar essa lógica e só se muda com atitude, pessoal. É por isso que eu estou votando no Laércio Bonfim para governador. É por isso que eu estou trazendo o nome do Laércio, porque ele tem uma proposta definida de geração de emprego, de geração de renda, desenvolvimento. Nossa cidade está tomada pelo agro e infelizmente isso ainda não se reverteu em benefícios para a nossa população. Então nós precisamos fazer com que tudo que acontece hoje de bom no nosso município, ele possa ser retornado através da geração de emprego, de renda e da diminuição da pobreza e da miséria. Então nós vamos fazer com que aquele empreendimento que foi feito pelo governo do estado para a instalação de empresas, que hoje é um elefante branco, ou um elefante vermelho, seja de que cor for, seja transformado num celeiro de empresas, tanto de pessoas da nossa cidade quanto pessoas de outros estados, para se instalar e gerar emprego e renda, pessoal. Nós somos uma cidade espetacular na sua localização, espetacular na história, espetacular, tá certo, no povo. Nós somos um povo acolhedor e é necessário que todo esse potencial de acolhimento histórico, geográfico, ele seja utilizado a nosso favor. Certo? Nós precisamos fazer com que a Secretaria de Indústria e Comércio, a Secretaria de Emprego e Renda, tanto municipal quanto estadual, trabalhem juntas. Nós precisamos fazer com que nosso povo, né, possa entender que há um potencial que precisa ser explorado. Nós, como eu disse, para onde você vai, Valdir? Nós temos mais de 200 mil hectares de terra hoje na nossa região, que estão sendo explorados pelo agro, mas que infelizmente tudo que está sendo feito, produzido, nada está ficando aqui, nada. Toda a soja, todo o milho, tudo que está sendo explorado, essa riqueza das nossas terras, tá certo? Da nossa água, do nosso solo, tá certo? Do nosso povo, infelizmente não estão se transformando em benefícios. E essa atitude é que o deputado federal precisa ter. É fazer com que as coisas funcionem. Aqui nós temos 5 creches que não estão funcionando porque não tem um deputado federal para poder desenrolar essa questão lá no Ministério da Educação. Nós temos o prédio do INSS que nunca mais funcionou nos últimos 6 anos porque o prédio está rachado. Funcionários foram embora, tá certo? E o nosso povo que precisa de um benefício tem que correr para Aldeias Altas, para São João do Soter, para Cordó, para Timon, para outros lugares porque não consegue ter atendimento em Caxias. Nós temos o Ministério do Trabalho que foi embora também para outra cidade porque não teve um deputado federal para lutar, né? Então nós temos muita coisa que pode ser feita e tudo gera emprego. A agricultura familiar também é um... Essa é uma das... No interior, na zona rural, não tem nada que gere mais emprego. Ela precisa ser apoiada. Nós temos que acabar com essa história de roça no toco, porque a roça no toco, além dela dar muito trabalho, diminuir a força, tá certo? Tanto da terra quanto do trabalhador, ela não gera emprego e renda. E aí os nossos jovens que não querem passar de começar em julho e parar em maio do ano seguinte para poder aventurar a produção, eles não querem trabalhar dessa forma. Eles querem algo mais seguro. E a mecanização é o início, tá certo, da mudança da agricultura familiar no nosso município, no nosso estado. É mecanizar, é desmatar menos e aproveitar mais, é melhorar a semente, é fazer a capacitação dos nossos jovens, principalmente, mas dos homens e mulheres do campo, para que eles possam saber produzir, o que produzir e quando produzir. É utilizar os mananciais, os nossos rios, riachos e lagos para irrigar, certo? É fazer, tá certo, uma série de atitudes simples, mas que no final darão resultado, tanto na solução
do desemprego quanto na geração de renda, tá certo? E produção, que é o que falta. Só um dado aqui impressionante: o cheiro verde, o tomate que nós comemos hoje em Caxias vem da Serra Grande e vem de Petrolina, que são estados muito ricos, tá, na sua produção, mas que lá até chove pouco chove. Então não dá para entender, com tanta água, tanta gente, tanto solo, e nós não temos a produção suficiente nem para produzir o cheiro verde do tomate que nós comemos aqui. Bom, podcast A Voz do Povo, Caxias, Maranhão para todo o planeta, entrevistando o candidato a deputado federal Júnior Martins, que vai falar agora sobre o meio ambiente, as suas propostas, a sua visão em relação a melhorar essa situação, calamidade que a gente vê no nosso país. Você está vendo aí, né? Eu dei o exemplo do nosso estado, da nossa cidade, da nossa região. Cerca de 200 mil hectares em redor de Caxias estão sendo aproveitados pelo agronegócio para poder produzir. Só que essa produção ainda não retornou em benefícios como pode retornar para a nossa população, principalmente para a nossa população da nossa Princesa do Sertão. E é isso que eu estou dizendo, o meio ambiente não é que esse agronegócio não possa, ele tem que desmatar, mas ele tem que desmatar respeitando os percentuais, né, de preservação ambiental, respeitando também, né, as ações que precisam ser compensatórias para que o meio ambiente possa ser preservado e as nossas gerações futuras possam ter a oportunidade de conhecer o nosso bioma de uma forma geral. Como também nós precisamos fazer com que a agricultura familiar ela tenha a oportunidade de produzir respeitando esse meio ambiente. Se você mecaniza, você queima menos, desmata menos e consequentemente preserva mais. Nós temos um problema muito sério que geralmente os que já vieram por aqui eu costumo colocar: problemática do lixão na nossa cidade, que está prejudicando muito a saúde dos bairros ali adjacentes. O lixão, pessoal, é uma política de prefeito. Se o prefeito não tiver vontade, não tem conversa. Eu fui secretário de limpeza. Eu tive a oportunidade de oferecer soluções, principalmente porque quando o Humberto assumiu, o lixão não era aquele problema todo. Mas depois disso, as pessoas começaram, a cidade começou a crescer e hoje o lixão foi cercado por casas, por bairros, certo? E hoje não tem mais condição dele ficar ali. Então o que eu disse para o Humberto e depois para o então prefeito Léo Coutinho? Meu irmãozinho, faça o seguinte: se você não tem condição de fazer um aterro sanitário, de fazer com que esse tratamento desse lixo da nossa cidade aconteça de forma correta, vamos fazer o seguinte: vamos pegar uma área longe da cidade e vamos levar esse lixo para lá, porque a gente não resolve o problema como um todo, mas ameniza a situação para a população. E aqui vai o meu recado mais uma vez para o atual prefeito Fábio Gentil. Se você não tem condição, porque você disse que não pode gastar 6 milhões no aterro sanitário, mas pode gastar 50 milhões da candidatura da sua filha, eu quero dizer para você: compre um terreno longe da cidade e tire o lixão dali, em nome das milhares de pessoas que estão sofrendo com aquela poeira tóxica, com aquela fumaça que tem, tá certo, ameaçado, que tem adoecido, que tem afrontado as pessoas de vários bairros circunvizinhos ao lixão. Então nós precisamos fazer isso. Eu estou olhando para a tela aqui desse celular, dessas câmeras, para poder dar o meu recado enquanto conhecedor do problema. Eu digo que basta o prefeito ter vontade de fazer. Se ele quiser fazer, ele faz um aterro sanitário, ele faz uma usina de compostagem, de reciclagem, ele faz o aproveitamento do lixo, ou ele simplesmente tira esse lixão que está dentro ali no bairro Teso Duro e leva para um local onde não tenham pessoas e esse lixo possa ser acomodado a fim de que essa fumaça não aconteça mais. Mas nós precisamos resolver urgentemente. E eu, como deputado federal, quero assumir aqui de público que a minha primeira emenda como deputado federal será para poder colocar para Caxias os recursos necessários para fazer essa usina de reciclagem, de compostagem e um aterro sanitário para que Caxias possa se livrar desse problema. Eu, como deputado federal, assumo o compromisso de levantar os recursos necessários para fazer, como também de cobrar do prefeito
a ação urgente e imediata da solução desses problemas da hora que a gente sentar na cadeira. Muito bem. Só lembrando, estamos no podcast A Voz do Povo, Rádio OK FM, né? Caxias, para todo o planeta. Eu estou sabendo porque a Voz do Povo. Dois momentos históricos de revolucionário em Caxias, a balaiada e depois a Voz do Povo. As pessoas dizem, mas isso é muito audacioso. Eu sempre falo isso, nunca esqueço a Voz do Povo. E, Júnior, o turismo também é uma fonte de renda, de emprego, é uma indústria do turismo. Gigantesca. O Maranhão tem cerca de 650 quilômetros de costa. Caxias não tem mar, mas nós temos a segunda maior costa brasileira, certo? Área territorial, né, de mar, de oceano. Nós temos o Oceano Atlântico aí todinho, nas costas maranhenses, e nós temos um espetáculo de potencial. Mas infelizmente nós temos um turismo assim pequenininho perto do potencial que nós temos. Santa Catarina tem os mesmos 7 milhões de habitantes que o Maranhão tem, né? Tem um potencial turístico 50 vezes maior do que o do Maranhão, tendo um litoral 20 vezes menor. Então veja o potencial que nós temos. Hoje só o turismo, se fosse bem aproveitado, se fosse bem executado, se fosse bem incentivado, só o turismo resolveria 50% do desemprego do maranhense, certo? E nós ainda preservaríamos e mostraríamos para o mundo todo o que nós temos para aproveitar. Eu falei só o turismo, mas nós temos nessa costa toda, nós temos a pesca, nós temos a geração de energia, nós temos uma série de atitudes que podem ser incorporadas para que a gente aproveite essa costa toda. São cerca de 650 quilômetros de costa. Então nós precisamos acreditar que isso é possível de fazer. Mas só é possível de fazer se você tiver realmente um governador comprometido com essas ações. Se você tiver um deputado que entenda que ele não está sendo eleito, sendo votado para encher os bolsos dele próprio, como também para poder se completar com os benefícios para a sua família. Não. Deputado federal, principalmente, é para trazer recursos, é para apoiar o governador nas suas ações que visem melhorar a vida das pessoas. E é por isso que eu estou aqui, Valdir, hoje, colocando meu nome e trazendo o nome do Laésio Bonfim como candidato a governador do nosso Maranhão. Em relação ao turismo da nossa cidade, nós temos a beleza, né? Nós temos um ponto também, eu acredito que muito lindo, talvez você já tenha visitado, que é o povoado, o Balneário Mucambo, do nosso amigo Beatriz. Mas, nas minhas andanças na eleição anterior, 2020, né, eu verifiquei, Júnior Martins, que nós temos vários locais onde tem possibilidade de através de emendas, fazer crescer o turismo em Caxias. São chácaras, são terrenos de proprietários que ainda não teve alguém para levar essa iniciativa. Eu gostaria que se colocasse nas suas emendas. Até então eu sou guia turístico, em Caxias nós somos 24 guias turísticos, não somos aproveitados, tá entendendo? Mas quero que você levante essa bandeira no turismo Caxias, para que faça o turismo, além do turismo de diversão, o turismo evangélico. Vamos ter algum ponto exclusivamente para um turismo evangélico? Nós temos aqui, olha, o turismo tradicional. Nós somos uma cidade histórica, pessoal. Nós temos uma riqueza histórica muito grande que precisa ser resgatada, que precisa ser contada, certo? A Guerra da Balaiada, a história que nós temos da riqueza. Caxias foi a cidade mais pujante do interior do Maranhão. Nós somos o maior produtor de arroz, de algodão. Aquele centro de cultura ali era uma fábrica de tear, onde quase 800 pessoas tiravam o seu sustento. Então nós temos uma história muito bonita que precisa ser resgatada e contada. Tanto, tá certo, a história passada, quanto o potencial que nós temos. Nós temos o potencial do turismo ecológico, nós temos o potencial, tá certo, do turismo, o evangélico, o católico. Vejam quantas igrejas centenárias nós temos na nossa cidade de Caxias.
a igreja da Matriz, a Catedral, a igreja de São Benedito, a igreja lá do Morro de Santo Antônio. Quer dizer, nós temos muita coisa que precisa ser mostrada, mas infelizmente o nosso patrimônio ou está isolado, jogado, ou está sendo destruído. O nosso centro histórico praticamente não existe mais, né? E aí nós precisamos, a Veneza está lá, foram invertidos mais de 6 milhões de reais naquele balneário, né? Mas infelizmente nós não temos mais o aproveitamento que poderia ter tido, estar tendo naquele local. Então, tem muita coisa que pode ser feita. Como eu disse, o turismo ecológico é fundamental para que Caxias desenvolva. Você falou dos balneários, nós temos uma infinidade de balneários nos 3 distritos de Caxias. Nós somos cortados por 2 rios, o Itapecuru divide a cidade no meio, né? O Parnaíba margeia, dividindo o Piauí do Maranhão, e Caxias faz parte, né, dessa extrema. Então nós temos um potencial muito grande que precisa ser resgatado, aproveitado, melhorado, incentivado e feito para que empregos possam ser gerados. Você acabou de falar que em Caxias tem 24 guias turísticos. Olha, é uma brincadeira, certo? Nós temos um sindicato de guias turísticos bem aqui em Fortaleza, certo? No Ceará, nas cidades menores, pequenas, nós temos 500, 1.000, 2.000 guias turísticos. E nós temos bem aqui em Caxias uma cidade com quase 200 mil habitantes, uma cidade de quase 200 anos de história, uma cidade que tem um potencial histórico, né, turístico, né, ecológico, rural, gigantesco, mas que infelizmente nada disso está sendo aproveitado. Mas eu quero dizer para você, chegou a hora da gente mudar essa realidade. E a gente muda através do voto. A gente muda através das escolhas de pessoas que estão prontas, capacitadas, que têm uma história para contar, mas principalmente que têm propostas para serem executadas através das suas ações. Muito bem, Júnior Martins. Tempo estourado, né? Tempo estourado porque é o limite que a gente tem para cada candidato. Mas senão a gente ia até, porque tem muito conteúdo para a gente explorar. E você já demonstrou aos eleitores que está preparado em todos os setores que foram, né, abordados aqui. As suas considerações finais, fale do seu candidato a governador, senador, federal, eu só quero agradecer, né? Estadual, tá entendendo? Cidade não fechou, não tem problema, mas tenho certeza que o governador já esteve aqui, foi a primeira emissora de rádio de Caxias que deu a oportunidade para o Laércio. O Clinilô me encontrou na rua, rapaz, o Laércio perguntando como é que tu está. Ele disse, esperando que eu estou no mesmo lugarzinho. Ele ainda vai vir aqui, né, Caxias? Com certeza. Pois venha com ele aqui, tá bom? Com certeza, fugindo essa estratégia aqui estadual federal, é só me avisar a gente abre o espaço, tá bom, meu amigo? Vamos nessa. Só quero agradecer a oportunidade, Valdir. Realmente você é esse comunicador democrático que abre espaço para as mais diversas correntes políticas de Caxias. E mais do que isso, mais do que a corrente política, nós temos uma amizade que nós não deixamos que atrapalhe, certo? O viés político nunca nos atrapalhou de ter uma relação cordial, respeitosa e de amizade. Quanto a você que nos assiste, a decisão ela não é tomada pelos políticos, ela é tomada pelo povo. Porque a mudança ela não é feita pelo presidente ou pelo vereador, muito menos pelo deputado federal. Ela é feita pelo povo que escolhe, que elege, que coloca lá esses seus representantes. E nós temos aí um voto só dividido em 5 partes. Votaremos no presidente, no governador, no senador, no deputado federal e estadual. E o Júnior Martins está aqui hoje, agora, pedindo o seu voto para o governador Laércio Bonfim, 20. Para mim mesmo, para o Júnior Martins, 20 e 38. São 2 tiros grandes, tiro de 20 e tiro de 38. Não para matar ou ofender ninguém, mas para acabar com a fome, com a miséria, com o desemprego, com a falta de saúde, com a falta de educação. Esse é o tiro que o Júnior Martins está dando e oferecendo à população. Tenho também um candidato a deputado estadual, meu amigo Marcos Caldas, tá certo? Um cara do bem, que investe, um empresário que tem investido muito na região de Barreirinhas, mesmo com todas as dificuldades e perseguições, mas ele tem desenvolvido o turismo e ele tem dito, Júnior, aqui com um pouquinho de incentivo, muita gente vai ganhar muito dinheiro e gerar muito emprego. E eu tenho votado, estou votando no Marcos Caldas em Caxias hoje, número 90.000,
para que a população de Caxias possa saber que nós temos homens e mulheres de bem ainda em outras cidades do Maranhão que podem nos representar muito bem. Então esses são os nossos 3 candidatos, certo? Para que a gente possa fazer com que Caxias e o Maranhão possam voltar a sorrir, que nós possamos realizar sonhos e resgatar, principalmente aquelas pessoas que estão fora, em outros estados e outros até países foram embora por falta de oportunidade. Nós vamos trazer todo esse povo para cá, tá certo? Como também fazer com que o nosso jovem, o nosso povo que aqui está, tenha oportunidade. Por isso, para governador, Laésio Bonfim, 20. É o 20 do emprego, é o 20 do respeito. Para deputado federal, 2038. É o tiro na miséria, na fome, no desemprego e no desordenamento e da injustiça social. E para deputado estadual, 90 mil, o nosso amigo Marcos Caldas, que vai realmente nos representar bem na Assembleia Legislativa do Maranhão. Grande abraço, que Deus abençoe e obrigado pela oportunidade. Muito bem, a gente agradece a sua participação, dizendo a todos que acompanhado nas redes sociais, e nós vamos editar todas essas entrevistas e colocar no YouTube da Rádio QFM 93.7. Obrigado, Júnior.